Olá pessoal, que prazer enorme poder realizar um sonho, que é mostrar para a população, mostrar para o mundo o sacrifício, a luta, a guerra, a situação que nós, presidentes das sociedades habitacionais no Curió, que foram muitos, passaram para poder dar moradia a todos vocês que moram no Curió. Para quem não conhece a história nua e crua e verdadeira, vai conhecer a partir de hoje, que nós estamos gravando com um dos líderes que trouxeram as famílias para um matagal, sem a mínima condição, limpando os terrenos com as mãos, sem uma pá, sem uma enxada, no sonho da casa própria. E é uma mágoa, é uma dor no peito muito grande, eu, mestre George, em abrir esse programa, porque nunca, nem o político, nem o governo, nem a prefeitura lembram dos pioneiros, naquelas pessoas que conduziram as famílias, e que cada um tem a sua história. História de luta, de vitórias, de muito suor, calos e chá de cadeira. Em 1987, nós começamos essa luta por moradia, acompanhando os companheiros, indo para as reuniões, sendo enganado, sendo iludido, mas até que um dia a gente iniciou. E desse início, então, foi aonde a gente foi se sacrificar conduzindo as famílias, em média 50 ou 100 famílias. E nós temos assim uma satisfação muito grande de hoje receber aqui no nosso Pontão de Cultura para gravar para a TV Web Arte de Amar. Sigam a nossa TV, compartilhem. Nós temos uma equipe maravilhosa e estamos fazendo um grande momento do Curió. Pela primeira vez na história do nosso bairro, nós vamos comemorar, e não é um ano, são 28 anos de muita luta. No dia 25 de outubro, nós estaremos fazendo ou a festinha ou a festona, mas o bairro do Curió estará aí no momento, como todo bairro, tem o seu aniversário. E de antemão agradeço a deputada Larissa Gaspar, que foi quem deu a entrada, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Municipal, do nosso requerimento de reconhecimento. Então hoje eu quero agradecer demais a Deus ter conhecido essa mulher tão valorosa, que é a Fátima. A Fátima vai ficar bem à vontade aqui na nossa TV para ela. Vamos relembrar o passado, né, Fátima? Relembrar o passado. Poder ser um bom dia para todo mundo. Bom dia, né? Eu me chamo Fátima, eu sofri muito aqui para construir 50 casas. Assumi o lugar de um presidente, porque as casas estavam abandonadas já, quando ia começar, ficou lá abandonada. E eu passando por um momento muito difícil, que um filho meu tinha se acidentado, eu correndo, mas quando eu chegava, sempre tinha as pessoas me ligando para mim. E eu fui até a Coab. Chegando lá, né, a doutora Lúcia me atendeu, e ela disse, graças a Deus se apresentou uma comissão do sabão. Eu fui mais 4 pessoas. E aí ela foi falar, né, que já ia tirar, era o 25, ia colocar no lugar do 39, e o 39 vinha para o lugar do 25. Aí então eu me apresentei, eu falei para ela, pedi, né, que nós se apresentemos, e eu era uma mutirante muito necessitada, Jorge, com uma carta de despejo na mão. Uma cartinha de despejo na mão. Toda semana nós ia fazer reunião. Passei 9 anos assistindo reunião. Lá na igreja Santa Edvige, ali de São Francisco, daquela igreja do lado de São Francisco das Chagas, do lado de frente com a Marinha. Todos os domingos nós ia para lá assistir a reunião. E foi para mim ganhar essa casa aí, eu ganhei ela, posso dizer, muito suada. E ganhei mais 49, né, para as outras pessoas. Então, assim, foi um sofrimento muito grande para construir essas casas. Quando ela fala tirar o 39 para botar um número mais baixo, não era irregular não, tinha o serviço social da Coab. Teve um sorteio, né? Teve um sorteio, que eu tive a infelicidade de fazer o sorteio, fiquei no 15º. Então, assim, a comunidade do sabão ficou sem liderança por problemas de saúde e desorganização também. Isso. Mas aí a Fátima subiu, só para vocês verem o valor dessa mulher. Ela assumiu a liderança de pessoas não lideradas por ela.
Isso. Né? Então daí veio, ela se envolveu, mesmo sem saber para onde era que eu sentava o tijolo. Eu sabia um pouco, porque ele me botou no Conselho Fiscal, o seu João. Me levava para os cantos, aí eu conhecia as portas, né? 9 anos de escola? Pois é, 9 anos, filho, 9 anos, 9 anos. Aí eu fui, aí eu continuei, né? Eu disse assim, aí a doutora Lúcia deu uma lista, ela disse assim, olha, vem cá, eu achei você muito inteligente. É porque hoje em dia eu estou sem saúde, mas eu achei você muito inteligente. Olha você, ele tinha colocado 52 famílias. Aí, Georgia, olha aí, bem, você já está tudo pronto para começar. Aí você tem que tirar 7 pessoas, né? Não é mole não. Mas assim mesmo, eu tinha que visitar cada uma família daquela. Aquela que tivesse menos uma TV, estava fora. Aí eu espalhei as 5 que foram comigo, botei uma para um lado, outra para outra, e assim. E graças a Deus, com a ajuda de Deus, ele nos ajudou e eu consegui as 45. As outras, uma chegava e dizia que não vinha, porque era muito longe, outra dizia que não dava certo. E assim, uma foi se afastando e ficou só as 45. E eu lutei aqui, sofri, porque, para começar, quando a gente começou, tudo que eu fazia, eu participava da assistência social. Eu não tinha prato, não tinha nada. Falei para assistência social que eu ia pedir, até o Jorge não gosta de mim, eu ia pedir 50 centavos por mês de cada uma, porque eu 25 anos, que faz 25 anos que eu estou aqui. Eu vim para cá em 2000. Comecei em 99 e vim em 2000. Mas era R$1. Eu pedia R$1 para tomar o café da manhã e para almoçar e para merendar de 3 horas. Mas isso aí eu fui denunciada por causa disso. Porque eu cobrava dinheiro. Quer dizer, que dava R$15 por quinzena. Por quinzena, dava R$15. Aí justamente era os R$15 que eu pedia. Agora o que é R$15 para almoçar, jantar, tomar café e merendar? Aí eu fui denunciada. Aí eu só sei que a doutora Marlene sempre ali me ajudando, né? Sempre ela me dava uma mãozinha. Doutora Marlene era assistente social. Botei um mestre de obra para tudo sem experiência. Coloquei um mestre de obra que ele era muito grande também. A casa que ele fez, a casa modelo, teve que derrubar, todas duas. O escritório e a casa de modelo. E a doutora Carminha, que era a nossa engenheira, parou a obra na mesma hora. Foi confusão grande. Confusão grande. Porque ou eu tirava ele, ou ela arquivava o projeto. Aí eu sei que eu sofri muito. Mas eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Eu fui aprendendo. Aí tinha um mestre de obra, era um pedreiro muito profissional aqui, com o nome de Isaías. Aí eu disse assim, Isaías, tu tem coragem de assumir aí? Ele disse, tenho. Aí o seu como ficou por lá, arranjei uma confusão, né? Porque tirei o homem, né? Fui derrubar as casas que o homem fez. Mas continuei, né? Continuei na luta. E continuei, parou, em julho parou. Parou por quê? Porque faltou material. Aí eram as críticas. Que as pessoas, elas só vê o lado ruim, elas não vê o lado bom da gente. Olha, minha mãe nunca, tanto foram muitas as minhas provações. Minha mãe nunca tinha ido para um hospital. Minha mãe de repente adoeceu. Eu morava no Jacarecanga, aí ela veio morar ali perto daquele sinal. Aí ela veio para ali. Aí a minha mãe de repente adoeceu. Adoeceu. E eu saía daqui, eu ia para lá e só era mato, só as casas daqui que eram feitas. E eu sei que... Deixa eu falar as casas daqui para você entender. Porque a Fátima, ela veio na segunda remessa. Isso. A primeira remessa nós viemos. E aí para eles foi até bom, né? Porque quando chegaram aqui já tinha habitante, já tinha água. E nós que somos pioneiros, quando nós chegamos aqui, só tinha mato, discriminação e preconceito. Era engraçado que quando às vezes os trabalhadores nossos queriam nos mercantis aqui próximos, sem citar nome, tinha um dos mercantis que quando disse lá, veio o pessoal do mutirão, o cara estava revólver em cima do biru. Sério. Porque nós éramos tidos como marginais. E graças a nós, o mutirão do Curió, é que hoje o Curió é tão importante, todo saneado e todo equipado de transporte e outros equipamentos.
Então, quando elas vieram na segunda etapa, mas sofreram tanto quanto a gente. Principalmente a história da Fátima, que é uma coisa muito difícil, que é preciso ter muito pulso, ser muito forte, porque ela estava assumindo a relação de mutirante escolhido por um outro líder, que teve câncer, teve problemas administrativos e teve que sair. E ele mesmo, acho que no momento que ele pôde vir, ele veio conversar comigo, porque sempre que as pessoas precisavam das outras sociedades, iam aqui, para a gente ser pioneiro e ter essa mania de querer, a gente sempre ajuda todo mundo. Então, como disse, que ia colocar a Fátima. E a Fátima foi uma surpresa, porque é uma pessoa sem experiência, nunca tinha construído nem a casa de papel, né, Fátima? Nem de papelão. E a complicação ainda teve essa questão do mestre, né, que fez as coisas à revelia, né, que ele não seja um bom pedreiro, mas ele não obedeceu às regras da Coab, né, que era tudo medido, o material era comprado de acordo com o engenheiro, tinha fiscal de obra, tinha fiscal de hora, tinha que contar a hora. Dizem que o governo do estado, ou a prefeitura deu as casas do Curió, ele não deu porra nenhuma, não. Foi muito sacrifício, ele deu, através de um recurso do banco, o material. E nós fomos construir. Hoje o mutirão, você fica em casa esperando um sorteio. Lembra até uma coisa engraçada? Uma vez estava discutindo lá, não sei o que foi, e eu não sei se está lembrado dessa história, porque eu não esqueço das coisas. E um dos pedreiros sentou em cima das 7 chiadas que ele tinha feito, e a casa caiu ali em frente onde era o banco. Lembra que ele se acidentou? Ele fez a parede e ele mesmo caiu por cima. Não foi isso até o mutirão? Foi. Mas foi porque é assim mesmo, né? É obra de muita gente. E esse 1,50 que ela cobra não era para ela, não. É porque, como era o esquema, você da sua sociedade comprava no depósito, e o depósito, todos eles fizeram isso, forneciam um carro. Mas eram mulheres grávidas, idosas, homens idosos, subindo em caçamba de carregar pedra. Então ele vinha do seu bairro, descia no Curió para trabalhar e de tardezinha vinha buscar, porque quem não trabalhasse não recebia casa. E tudo isso era a pressão, né, porque era mil desculpa, né? Um eu quebrei o pé, outro aí não sei o quê, aí eu não pude vir, mas queria as horas. E as horas era acompanhada por assistente social. Era acompanhada por ela. Então, para quem não sabe a história do Curió, está começando a saber agora, esse é um dos bairros onde os próprios moradores eles têm orgulho, porque eles construíram, eles sofreram. E era tudo cheio de razão, você pode fazer uma coisinha que desse errado, tinha que derrubar. Então, é bom que saiba da história da Fátima, né, que os filhos dela também as filhas sempre estiveram junto com ela, dentro do mutirão. Era um mutirão onde era a família muito presente. E as pessoas me criticavam, Jorge, porque eu tenho meu filho ali, o Fábio, ele participava da... E hoje é um empreendedor dentro da comunidade, não é vagabundagem, é um trabalhador, tem seu ponto de comércio. Você faz a propagandazinha dele, né? É o açaí do Brutus, pronto. Sim, aí esse aí, o Flávio, quando eu vim pra cá, ele passava horas e horas de coca ali, com raiva, porque eu vim pra cá. Ele era jovem, queria viver, era naquela vida dele, e ele ficava, porque a senhora vem pra cá, porque a senhora vem pra cá. Menina, eu sofri foi muito por causa disso também. Mas com o tempo, e eu rezando muito, pedindo a Deus, ele foi-se embora, morou uns tempos fora, depois ele voltou, e hoje pergunto se ele quer sair do Curió. Ele não quer sair do Curió, não, por nada. Aí tem o outro, agora esse aí não ganhou casa não, o Flávio. Mas o Fábio, eu inscrevi ele, porque eu entrei nesse mutirão do seu João, através da Célia. Sabe que é a Célia, né? Sei. A Célia disse assim, Fábio, eu estou em umas casas, toda vida ela fica muito comigo, eu estou lá num mutirão, tu não quer ir não se inscrever, tem umas vagas. Aí eu disse, eu vou. Aí eu fui mais ela. Eu falava e ele foi e se inscreveu. Aí o meu genro, que é o César, também se inscreveu, levei também o dois. As pessoas dizem que eu dei casa a eles, mas eu não dei não. Já estavam inscritos, já era inscrito na associação do seu João. Ele já era inscrito, aí eles dois. Aí o Délio, meu irmão, também eu pelejei, foi muito com a Dena, parece que ela não queria ir, porque ela não queria ir, até que a mãe dela, vamos, Dena, vamos. Aí hoje em dia, né, participa da igreja e tudo. E assim, então, só para um não ficar com o ciúme do outro. Aí o que tem o açaí, o Fábio é uma das oficinas pioneiras aqui dentro da comunidade. Sim, o Fábio foi muito conhecido, né? O César é pedreiro. Né? Então todo mundo tem sua ocupação. Pois é, a minha cunhada, a Dena, o meu irmão também é pedreiro, a minha cunhada faz parte da igreja, né? A Dena, que é a esposa dele, quem ajuda a igreja católica, que foi construída em mutirão também. E eu não coloquei, eu tenho minha consciência limpa, como eu não botei. Ai, porque ela tirou a vaga, não sei de quem.
Olha, as pessoas que estavam inscritas saíram, as que saíram. Mas as 45, elas vieram até o fim. Só teve quem saiu, foi o seu Daniel. Mas porque a filha dele chegou e disse assim, Fátima, meu pai não vai mais, que é muito longe, era lá no Monte Castelo, que ele morava para vir para cá todo dia. Aí ele botou um rapaz, mas depois ela disse assim, a única coisa que eu quero que você devolva é a semana que ele teve, R$100. Eu disse assim, tá certo. Aí fiquei pra... Aí o Rogério me encontrou e disse assim, com o senhor Sivaldo, o senhor Sivaldo aqui, mora aqui, que era da banda da polícia, tá ainda sem casa. Aí eu disse assim, pô, eu vou dar essa vaga pra ele. Já mandei, mas ele e a moça, se eu receba, o senhor deu as horas trabalhadas dele, o senhor dê para ela. Aí deixa eu explicar para o pessoal não pensar que era dinheiro que você recebia. Pessoal, era assim. Para a gente vir para cá, a gente fez a primeira visita, que só tinha uma casa, porque isso aqui era um sítio, que era a casa do seu Barroso, uma figura ilustre, que ajudou a todas as pessoas que vieram de fora para dentro do Curió. Daí você tinha a opção de fazer a reunião com os seus inscritos para saber se queriam vir ou não. E mesmo que dissesse que queria vir, aí tinha que trabalhar, tinha que cumprir as horas. Quem não cumpria as horas, a assistente social automaticamente mandava substituir. E normalmente, quem queria ir embora, não queria ter prejuízo. Rapaz, é você ter meu lugar, mas aí você pagava o dia que eu trabalhei. Então as duas partes se entendiam, a pessoa pagava as horas trabalhadas. Não é como a maldade humana que dizia que fulano vendeu casa. Houve muita venda de casa, inclusive histórias arrepilantes e que eu vou contar no programa. Mas hoje nós estamos falando exclusivamente da Sociedade Habitacional Popular, aonde a Fátima assumiu a presidência, conseguiu administrar e que hoje tem 50 pessoas na área dela morando, de graça. Quando eu cobrava esses R$15 por quinzena para comprar alimento para eles. Fazer o arroz, feijão, frango. Nunca eles comeram ovo, nunca eles comeram... Era uma carne. Aí eu tinha duas idosas. A dona Terezinha, uma pessoa muito boa, que cuidava da cozinha, e a dona Libânia. Quando ela chegava de manhã bem cedinho, o que ela fazia? Descia. Às vezes ela arranjava um menino, ela dizia assim, eu fiz armário ali embaixo. Aí eu ia, pegava aquela lenha, e o fogo era de lenha. Era daquela lenha. Eu tenho foto, eu tenho várias fotos. Eu quero só que vocês que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo, observem que quem está aqui dando esse depoimento não tem nada nas mãos para ler não, viu? A leitura está dentro da mente e do coração dela. Porque ela fez com amor, com carinho. E esses detalhes, aqui não é político, que não são todos, né? A maioria que para chegar no bairro tem que pegar um papel para ler não. Até aqui nós não estamos lendo nada. Porque nós vivenciamos esses 28 anos. Ela vem um pouco depois, mas eu estou aqui desde que esse aqui era só um mato mesmo. Eu era mutirante, mas eu ia para Coab, que tinha aquelas reuniões, aquelas coisas. Sempre eu ficava lá atrás gritando, tudo que iam mandar se candidatar e tudo. Era até na polícia, né? Não tinha a coisa da polícia, que nós ficamos aqui. Ali falou Coronel. Pois é, ali... Para quem não sabe, como não tinha policiamento nem nada, eu peguei um quartinho que tinha ali e fiz uma delegacia, com minha ponta. Aí viu os soldados não tinham pra onde ir, ficava ali, que era só mato. Casa tudo agitadinho. Só não entreguei pro sanitário colocado, minha filha. Mas entreguei cada um a seu sanitário e seu próprio. Mas tudo agitadinho, todo o piso, tudo feito. As bichinhas da energia só para ligar. Aí no dia que eu faltava 2 dias para entregar as casas, eu mandei o menino colocar o disjuntor tudinho. E ela tinha mandado, a doutora Carminha, uma carrada de pedra, né? Aquela pedrinha pequenininha, pedriça, pra cá, errada. Aí a pedriça, o pedriça ficou ali na área verde. Aí ela disse assim, agora Fátima, fica pra tu. Eu disse, pra quê? Que eu vou fazer com pedra? Mas fica pra tu. Quando foi no outro dia de manhãzinha, que eu abri a porta, que eu ficava ali do outro lado, né? Eu abri a porta, que eu olhei, não tinha nenhum disjuntor. Tinham levado tudo, todos. Aí eu falo, Nossa Senhora, um dia para entregar as casas. E agora, doutora Carminha, o que é que vai fazer? Aí ela disse assim, pecinha, para que foi que tu mandou colocar? Mandei para colocar tudo para ser bonitinho. Aí agora, só tem um jeito, tu troca o disjuntor por esse predício. Eu disse assim, pois tá certo, pode trocar. E trocou. Eu quero, de antemão, me convidar para você receber uma homenagem no dia 25 de outubro, aqui em Praça Pública,
no palco, onde nós vamos homenagear tanto as lideranças que realmente fizeram a história do Curió, as que já faleceram, que Deus levou, né? Teve algumas assim que foi uma morte prematura, violenta, assim, não violenta de arma, de fogo, mas por a gente não esperar. Serão homenageados através dos seus filhos, suas filhas, para que a história do Curió seja verdadeira, né? O pessoal do esporte, né? Tem muita gente que ajudou muito a construir o esporte, e outras histórias que tem do Curió que precisa a comunidade saber, né? Precisa saber que a gente existiu e existe. E eu quero lhe agradecer muito por você estar aqui dentro com a gente, porque essa história vai ficar registrada pro resto da vida no YouTube, na TV e junto com as autoridades, né? Peço até um apelo às autoridades e os que puderem e quiserem ajudar no aniversário do Curió. São 28 anos que a gente completa aqui dentro e a gente não está com nenhum projeto para esse evento, tá? A questão de honra. É inadmissível, é uma vergonha, é um descaso. O governo do Estado, não estou falando do governador atual, estou falando do governo, que foram os que passaram, e aí entra o atual, que é o momento de nos ajudar na construção do aniversário da comunidade. Que não reconheça essas pessoas que vinham em cima de caçamba, arriscando suas vidas, tinha tanto aqui que eles passavam, já estava tão habitual, de manhã vinha várias caçambas cheias de gente e à noite ia voltar, que tinha locais aqui que eles apedrejaram a gente. A gente era tido como os intrusos, a gente sofreu bastante nisso aí. Houve muita gente que foi embora do Curió? Houve, mas teve suas razões. E tudo isso vai ter uma gravação. Então, eu só quero agradecer a você e a toda a sua equipe por ter me convidado, né? Eu me sinto muito honrada, né? Os estar aqui perante a equipe, né? Perante a você aqui, dizendo um pouco do que eu passei aqui dentro. E o que eu passei aqui dentro foi muito difícil, mas Deus sempre estava ali, sempre estava ali. Pai, que eu estou aqui contigo, Pai, que eu estou aqui contigo. E eu venci. E eu venci porque venci assim. Quando eu peguei aquelas chaves, aí eu disse assim, ai meu Deus, que vitória, Senhor. Eu estar com essas chaves aqui tudinho para entregar cada um seu dom. Muita felicidade, muita felicidade. Muito obrigado, Fábio. Se precisar de mim para alguma coisa, estou ali. Um beijo, um abraço no coração de cada um. Obrigada.